o Vinícius, ele tá muito bem, pô, no jogo. Tá apagado? Completamente. Isso faz dele tá mal no jogo? Sim, também. Mas eu acho que ele tá bem. Por quê? Eu Porque eu discordo. acho que ele tentou aparecer. Calma aí, eu acabei de falar que ele tá bem e mal. Você Tá. discorda do quê? Tá bom, não. Eu concordo. Que ele tá, Eu não entendi. concordo. Agora Vai, eu quero saber. segue que eu vou falar no Falei que final. ele tá mal e tá bem. Eu acho que ele tem um potencial também, porque ele deixou claro muitas vezes o que ele queria fazer, o que ele queria falar, e ele não fez isso justamente pra não atrapalhar o jogo da Aline, pra colocar ali um alvo neles, né, e eles irem parar no paredão e serem eliminados, e ela sair por culpa dele. Se a forma que ela já tá tratando ele sem ele ter feito nada, imagina se ela vai pra um paredão por culpa dele ou é eliminada por culpa dele, né? Então eu acho que isso acabou pesando muito. E acho que agora vai começar o momento pra ele aparecer no jogo. Depende de como ele vai se posicionar contra o Diogo também, né? Porque a gente sabe que o atrito dele é com o Diogo. Ele se posicionando contra o Diogo, o que vai acontecer? A Aline vai ter que tomar um lado. Como é que ela vai ficar no meio de campo ali entre o amigo e o namorado ali, o ficante, sendo que os dois não se dão bem? Então acho que isso pode ter uma história muito boa pra gente acompanhar daqui pra frente, né? Eu espero o Vinícius indo pra cima do Diogo, pode ser até mesmo nesse Sincerão, e pode ter um pouco ali de ciúmes também por conta do Diogo tá tomando a amiga ali dele, passando mais tempo com ele e tal. Mas acho que de todo Então- mundo, ele é o único que tem motivo, assim, suficiente pra votar no Diogo, vamos dizer. Porque ele é amigo da Aline de fora. Os outros eu sinto que querem comprar um barulho mais pra se aparecer. Eu acho É. que o Vinícius ele tem que desmascarar o Diogo e mostrar pro Brasil que ele tá atuando, pô. E esse é o ponto. Eu acho que o Vinícius, quando eu falo que eu discordo que o Vinícius esteja apagado. Eu acho que o fato dele chegar no confessionário e na hora que o Tadeu perguntar, Vinícius, quem é o seu voto? Ele chegar e falar, Diogo. Diogo. Ele sabe que é o boy, entre aspas, é o boy da sua amiga Aline, mas, ao mesmo tempo, quando ele vota pra saída do Diogo, porque ele quer o Diogo no paredão, ele vota pensando no bem-estar da amiga. E eu acho que isso acaba sendo também parte do enredo do jogo. Eu acho que isso não tem como a gente ignorar. Não tem como a gente olhar pro BBB e não associar a relação que as duplas têm uma com a outra, né? Então, se o Vinícius tem uma relação com a Aline e essa relação está sendo afetada diretamente por causa desse cara aqui, que nitidamente, desculpa minha senhora, desculpa se você acha que o Diogo não tá atuando, sinto lhe informar, ele está, sobretudo no ao vivo. Liga o 24 horas, assiste o Diogo falando e o Diogo conversando. Liga o ao vivo e assiste. É outro Diogo, completamente diferente. E quando eu falei pra vocês Só que tem um algumas problema, semanas Diego. atrás que a gente precisava ter um pouco mais de cautela pra fazer algumas afirmações, a gente precisava de tempo. A gente já tem esse tempo. A gente já pode olhar e afirmar com toda certeza que o Diogo está atuando. Ele não estava mancando tanto como ele mancou ontem ao vivo durante a prova, né? Porque ele está mancando na casa, no 24 horas, tá mancando. Mas ontem, no ao vivo, começou a circular vídeo dele arrastando a perna. Arrastando a perna. Ele não tava mancando, ele tá arrastando a perna, né? Então ele aumentou um sentimento dele, uma sensação que ele estava tendo para gerar o quê? Dramaticidade para a situação. É que Pra você parecia ficar que era com dó. um joelho, aí depois parecia que era os dois, porque parece que ele não sabia qual que era o joelho mais que tava ruim. Você Esse via é o ele andando, problema. uma hora tava mancando com uma perna, outra hora com a outra. E aí, o que eu percebo? Assim como acontece em contextos políticos, né, que não é a nossa área aqui, há também um movimento na internet agora de ficar descredibilizando quem está assistindo 24 horas, quem está acompanhando o tempo todo lá, como é o nosso caso, para falar assim, nossa, vocês vão eleger o campeão do BBB igual fizeram ano passado, como se ano passado a gente tivesse eleito o Davi o campeão do BBB. Observação, quem fez isso foi o elenco, foi burro pra cacete ano Ele passado, mereceu, né? né? E ele mereceu, exato. Agora esse ano, né? Olha lá, ó. Para, Dieguinho. Já vem uma aqui, ó. Para. Aí hoje teve um superchat lá no Central Splash do Alco. Ai, gente, que a pessoa falou bem assim.
As pessoas que defendem que o Diogo não está atuando são as mesmas que cairiam se o Elon Musk mandasse mensagem falando que tá precisando de combustível pro jatinho dele, pô. Me ajuda aí, galera. Tá na cara que o cara tá atuando. A gente tá passando eu estou passando uma informação, uma sensação que eu tenho. O Dantinhas é ator. O Dantinhas é ator. O Dantinhas conhece as técnicas. Ele tava hoje no Central e ele falou: o Diogo está nitidamente atuando. Tá bom, desculpa, Shuei. Falei. Obrigado. Pode ir você, por favor. Não, é que eu ia dizer que assim, em alguns momentos dá pra perceber que ele força um pouco e tal, mas também o programa não é sobre você escolher, eliminar quem tá atuando ou não, né? Claro. Todo mundo entra com a mesma chance. É você convencer. Então também não é proibido atuar. Claro, você convencer, claro. você contar uma ponto. boa história. Então, se ele estiver contando uma boa história e os outros estiverem sendo burros ali na convivência com ele merece vencer também, entendeu? Acho que não existe um certo ou errado. É você viver lá dentro e as pessoas vão comprar a sua história ou não, né? Assim como quem faz coach, né? É isso Quem que eu faz penso. coach, eu também não vejo problema a pessoa fazer coach pra tá entrar em liberado. reality show. Faz parte. Treinamento. Eu acho que mentir, entrou lá dentro, tá mentindo, faz parte, é o jogo, mentiu, ok. Só que eu acho que, qual que é o ponto? Eu concordo com a Bárbara, não tem problema nenhum em atuar, não tem problema nenhum em ficar fazendo cena. Só que eu acho que quando eu venho pra cá, vocês também acreditam, e fala pro pessoal que tá acompanhando, pô, ele tá atuando, ele força, quando ele tá no ao vivo ali, ele entra no confessionário, ele vai falar, o tom de voz dele muda, ele começa a falar com um tom, oi, Tadeu. Então, hoje o meu voto vai... Sendo que ele não fala assim normalmente, então muda o tom de voz. E isso é um alerta, por quê? Porque são estratégias, provavelmente pode ter sido passado ali pelo coach, se ele fez e tal, pra ele tentar convencer o público. E a gente vê nos comentários que muita gente tá acreditando. Agora, eu não vejo problema nenhum você gostar do Diogo. Eu gosto do Diogo, eu acho que o Diogo merece, ele tá sendo injustiçado. Ok. Isso não tem problema nenhum, você pode gostar dele. Só que quando a gente fala que ele tá atuando, não é que, pô, ele tá atuando, então você não pode votar pra ele ser campeão, você não pode deixar o Diogo ganhar porque ele tá te enganando e tal. Não, a gente só tá deixando claro pra você que o que ele tá fazendo não é natural, ele não tá agindo de uma forma natural. Ele tá forçando por quê? Porque tem um apelo muito maior, convence muito mais as pessoas que estão assistindo o programa, principalmente quem só acompanha o ao vivo ali. Vai ver um Diogo de uma forma, que é outro no 24 horas. E não é quando a gente fala, pô, mas ele é um no ao vivo e é outro 24 horas, então é outra personalidade, ele é malvado no 24 horas e é bonzinho. Não, é só que ele força um pouquinho pra tentar passar uma melhor imagem todo ali. Todo mundo faz algum VT em algum momento, né? E acho que, na verdade, às vezes é porque a palavra atuar fica um pouco pesada, porque eles estão sendo eles mesmos lá dentro, mas acho que as pessoas talvez entendam melhor como um VT, né? Talvez ele faça um pouquinho um VT. Então, por exemplo, na hora do confessionário, a maneira como ele vai falar, se ele tá triste, ele vai ficar um pouco mais triste. Acho que é um pouco mais isso que chama atenção. Mas também, gente, isso é percepção, né? Pode ser uma opinião nossa e pode ser que não seja isso e pode ser que seja opinião diferente do outro, porque são percepções, não tem como a gente chegar aqui e cravar fulano é isso, fulano é aquilo, fulano entrou com o jogo pronto, fulano não entrou. São percepções, são leituras, né? E se ele ganhar jogando dessa forma e atuando, dele. forçando, fazendo VT ali, mérito dele. Parabéns pra ele. Ele conseguiu convencer o público e eu acho que esse é o objetivo quando você entra no reality. Você tem que convencer o público que você merece ganhar o programa. Se ele vai usar de qualquer estratégia possível, se a pessoa, não o Diogo, a pessoa entrou lá, mentiu o programa inteiro, falou que o sonho é fazer uma coisa com dinheiro e na verdade não quer ajudar a família e vai ver nem tem família, enfim, mentiu pra tentar chegar no objetivo dele, aí vai de cada um. E eu acho que são partes que não fazem isso em algum momento. Né? Foi-se o tempo em que todo mundo entrava ali, só vivia e pronto. Hoje todo mundo sabe que tem internet, que tem corte, vai querer aproveitar algum momento ali. Então, talvez era uma prova, eu vou forçar mais tal coisa. É no momento durante a casa, eu quero ser um engraçado, eu vou forçar. Todo mundo acho que faz isso em algum momento. Então, por isso que é até difícil também a gente ficar apontando só um participante, né? Aqui no chat eu já vi os nomes de pessoas falando da Vitória, a gente falando da Graciane. Sim, a Graciane já quis forçar para render o bloco em alguns momentos. Isso seria o quê também? Para alguns seria atuação, para outros seria VT. Eu falo mais render o bloco, render
o VT ali, né? Garantir o corte. Acho que o Graciano já fez isso, o Diogo já fez isso, a Vitória já fez isso. É difícil dizer quem nunca fez. Alguns mais, outros menos. Mas é um programa de convencimento do público e o principal é você contar uma boa história. E a história que o Diogo tá contando não é nem só ele que tá contando. O pessoal tá ajudando a contar ali. Exatamente. Que é essa situação da Aline, Facilita, que né? é a forma de votar nele, que é de querer ficar alimentando, falando sobre ele, né? Assim como o Diego, por exemplo, que já estava um pouco embaixo, ninguém mais estava falando do Diego. Aí agora com essa história dele não ter votado no Diogo, já falam sobre isso. Se o Diego em algum momento forçar um pouco o bloco, é porque ele é um grande ator, nada do que ele fez na casa é real. Não, muito do que ele fez é real, mas em algum momento ali ele aproveitou a cena para falar, agora eu acho que o Twitter vai gostar disso aqui, acho que as redes sociais vão gostar. Eu acho que é sobre isso, né?